Olá, pessoal. Então vamos dar continuidade à nossa apresentação do projeto Hardcore. Bom, no vídeo anterior a gente viu rapidamente a diferença básica tal, entre criar um projeto padrão Unigui e criar um projeto padrão Hardcore e quais são as nuances iniciais, né, as impressões iniciais que a gente tem logo ao executar a aplicação. Tá? Agora vamos começar a explorar mais esses recursos, né, que estão à nossa disposição, beleza? Bom, vamos lá. Vou voltar aqui para minha janela da minha aplicação Unigui padrão, tal, e eu vou começar aqui ó, a movimentar o meu browser, tal. Então a gente vê aqui ó, que não tem nada de diferente, tal. Tá tudo padrão, né? A aplicação Unigui padrão, tal, assim como várias aplicações padrões no mercado, não trazem nenhum recurso de responsividade, tá certo? Então isso eu digo, gente, em relação a qualquer outro framework do mercado. Tá? Eu posso me esticar e falar inclusive de um PHP da vida. Tá? Nós não temos responsividade nativa. A responsividade nativa nós conseguimos nos frameworks Delphi, no próprio PHP, recorrendo tal, a HTML, CSS ou JavaScript. Ok? Então, a biblioteca mais comum, mais conhecida que nós temos no nosso universo web, né, é a Bootstrap. Tá? Então, o que é que se usa muito, né, para você obter responsividade nas aplicações? As pessoas recorrem a um template, né? Então você pega um template na web, um admin LTE, tá? Então existem vários templates à disposição e aí você insere esse template, né, a estrutura dele e você vai abrindo aí junto com um VS Code, um Notepad++, um Sublime, né? Você deixa a ideia do Delphi aberta, abre uma outra IDE para você editar os seus arquivos HTML e você vai fazendo aquele processo, né, de edição do seu template para se adequar ao que você está querendo criar na sua tela, né, no seu formulário, para você poder obter a responsividade, tá? Bom, vamos aqui para o hardcore, tá? Então, ó, o hardcore, inicialmente, ó, também não tem nada aqui, tá certo? Ó? Então, eu não estou aplicando nenhum recurso responsivo aqui no hardcore, ok? Por quê? Porque eu simplesmente só peguei os componentes nativos, né, do Unigui e trouxe aqui para a tela, tá? O que é que nós vamos fazer então, gente? Eu vou pegar aqui ó, os componentes que nós trouxemos, né, que são nativos. Eu vou apresentar para vocês uma segunda ferramenta que acompanha o projeto Hardcore. Nós vimos o RC Wizard, que nos ajuda a criar projetos prontos, né? E vamos ver agora o RC Elements, tá? Então o RC Elements, gente, ele é isso daqui, ó. Eu vou ativar ele através de um menu de contexto, tá certo? Ou eu posso acioná-lo pelo Object Inspector, tá? Então o RC Elements, ele é como uma espécie de uma segunda IDE, tá? Que você vai poder adicionar atributos dinâmicos, tá? Que são os recursos que o Hardcore vai utilizar para interpretar os layouts que nós queremos aplicar. E eu também posso utilizar ele para executar vários tipos de ações, criar novos formulários, gerar formulários prontos, tá? Com base em tabelas de banco de dados e inserir componentes também, tal, já prontos para uso. Tá? Então, existe uma gama de recursos que a gente pode utilizar com o RC Elements. Tá? Mas vamos lá. Inicialmente, o que é que eu vou fazer? Eu vou transformar esses três grupos de componentes tal, em blocos responsivos. Tá certo? Então, vamos nós aqui. Vou pegar aqui, eu vou selecionar o meu edit, o meu label, tal, e agora eu vou vir aqui acionar o meu RC Elements e eu vou agora aplicar uma action chamada BlockFi, tal. Então o BlockFi me traz aqui a minha estrutura inicial, eu vou manter esse padrão, tal, e eu vou dar aqui um OK. Então, ó, veja o que aconteceu. Ele criou um bloco responsivo e jogou para dentro dele o meu label, o meu edit, e já alinhou esses componentes para ficar num padrão de layout tal, que a gente conhece muito na web, né, na web padrão, que é o mobile first, tá? O que eu quero dizer isso? É que o tamanho, né, a dimensão do meu edit, ela ficou, você vê que
a mudança de height dele, ó, teve uma mudança bem significativa. Mas por que isso? É para poder essa aplicação ficar visivelmente ideal tanto para desktop quanto para o mobile, tá certo, gente? Exatamente. É isso que o Hardcore propõe para a gente. É que a gente tenha uma aplicação com um único código e que ela fique pronta para mobile. Tá? Na verdade, eu falo mobile, né? Mas para qualquer dispositivo, tá certo? Então, ó, vamos fazer então a mesma coisa, ó, com os outros grupos de componentes. Tá, ó, vou vir aqui no BlockFi, ele me gerou aqui a estrutura. Vou vir aqui novamente para o meu terceiro bloco, tá, ó, BlockFi, e ele me montou a minha estrutura, beleza? Então, gente, ó, uma coisa importante. A partir do momento que você começa a trabalhar com os blocos responsivos, você não precisa mais se preocupar com o alinhamento de componentes em tempo de projeto. Então, esse já é um outro benefício. Tal. Vou deixar aqui os componentes todos afastados um do outro, desalinhados, para que vocês também compreendam o ganho de produtividade que vocês vão ter ao desenvolver aplicações com o Hardcore. Tá? Então, a responsividade ela vai se encarregar de fazer o alinhamento desses componentes. Aos poucos, com o aprendizado que você vai aplicar, você vai construir telas complexas, seguindo exemplos que o próprio Hardcore traz, né, já oferece no pacote dele, telas complexas de situações que nós temos no dia a dia de quem desenvolve com Delphi. E que é muito complicado de você reproduzir isso trabalhando com HTML puro. Ok? Então, vamos lá ver o resultado final disso daqui, tal. Vou dar aqui vou fazer minha compilação, tal, e vou dar o refresh. Então, ó, vejam agora o que aconteceu de diferente, tá, gente? Então, nós temos agora, tal, os nossos 3 blocos com um layout completamente novo, né? Porque nós agora expandimos aqui, ó, as dimensões do componente, eles estão com a mesma dimensão e um alinhado ao outro, tá? Por quê? Porque o Hardcore, por padrão, criou um sistema de blocos responsivos, tá? E cada bloco se colocou na disposição padrão do nosso sistema de colunas virtuais. Opa, uma novidade. O que é esse sistema de colunas virtuais, tá? Então, gente, é o que o Bootstrap chama, né, ó, de Grid System, tá? Então, o Grid System do Bootstrap, por padrão, trabalha com 12 colunas, tá? Então, você vai pegar aqui, ó, veja esse trecho de algumas linhas de código, né, de tags do HTML, tá? Onde ele cria 3 colunas, tá certo? Ó. Então, por padrão aqui, o Bootstrap, ele tem um padrão diferente do Hardcore. O Hardcore não usa Bootstrap. O Hardcore apenas usa a ideia do padrão do Bootstrap, tá? Então, ele criou aqui, tá? Ó. Então, uma div, 2 divs, e aí mais uma div para criar esse bloco, mais uma sequência de div para criar esse bloco, mais uma sequência de div para criar esse bloco. Tá? Então, por padrão aqui, o Bootstrap tem 3 colunas. Tá? E aí, desculpa, ele tem 3 colunas, né? Ele criou aqui 3 colunas, mas ele, por padrão, ó, ele já preencheu as 12 colunas básicas do sistema de grid dele. Ou seja, ele criou esses 3 blocos aqui, cada um com 4 colunas. Ele criou 3 blocos, cada um com 4 colunas. E aí, juntou, né, esses 3, tá? 4 vezes 3, fechou aqui 12 colunas. E aí, ele tem aí, né, ó, a sua responsividade aí nesses 3 blocos aqui de colunas. O Hardcore, como é que ele trabalha? Ele também vai trabalhar com as 12 colunas, só que eu disse para ele aqui na criação, tá, ó, do nosso RC Elements, ao aplicar o BlockFi, ó, eu disse para ele ficar, ó, com 3 colunas. Nós vamos ver isso daqui em detalhes, tá? A documentação que acompanha o Hardcore explica tudo isso daqui para a gente, tá? Então, eu disse para ele que inicialmente, ó, eu quero trabalhar com 3. Então, todos esses 3 blocos aqui, cada um recebeu essa sentença aqui, que é a sentença calls, tá? O atributo dinâmico calls, tá? Então, se eu tenho 3 blocos aqui dentro, faltou mais 3 para me fechar os 12.
E é por isso que no Hardcore, ó, você vê esse espaço aqui. Tá? Então ele ocupou 3, 6, 9 colunas, porque eu ordenei para ele criar os blocos com 3 colunas cada um. Tá? Mas aqui de cara, gente, ó, nós já vamos agora observar o nosso processo responsivo. Tá? Ó, e quando eu chego no meu mobile, o que é que ocorre? Os blocos ocupam cada um 12 colunas e vão cair um abaixo atrás do outro. Tá? Então, isso daqui é a responsividade padrão. Por que, que eles receberam 12 colunas quando eu cheguei aqui, ó, em modo de mobile? Tá? Porque existe a instrução aqui dentro, ó, o XS e o SM, tá, ó, que equivalem, né, ao dispositivos de telas pequenas. Tá, ó. Eu disse que quando a aplicação estiver em uma tela pequena, o bloco ocupe 12 colunas. Então, como esse vai ficar com 12, esse fica com 12 e esse fica com 12, os blocos vão caindo, né, um abaixo do outro, tá certo? Então, uma forma bem resumida, né, de falar. E à medida que o browser se ajusta, os blocos vão automaticamente se ajustando, tá, na sua tela. Beleza? Então, gente, esse é o parâmetro inicial de conhecimento de uso dos blocos responsivos. No próximo vídeo, a gente vai dar continuidade a entender esse processo de uso, né, e os benefícios do projeto Hardcore. Até breve.